galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e um grande prazer ter a sua presença em mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou continuar a nossa minissérie de comparações e curiosidades entre o anime e o mangá de Tensei Kizouko no Isekai Bokenroku. Cara, por que toda vez que eu falo o nome desse anime parece que vai dar um nó na minha garganta, sabe? Espera um pouco aí. Isso até parece um trava-língua. Quase travei minha glote por causa dessa besteira. Bom, e dessa vez falamos dos episódios 7 e 8. E mano, teve várias coisas nesses dois episódios que ficaram totalmente diferentes do mangá. E ó, eu vou te falar, teve uma certa parte aí meio complicada que foi cortada. Bom, eu já tinha comentado lá no primeiro vídeo que eu fiz dessa série de comparações entre o anime e o mangá que os produtores deram uma leve adequada na história, né? Inclusive, se você por acaso caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou deixar aqui no card o link para você ver as outras partes desse guia. Assim você vai ficar por dentro de todas as diferenças que o anime já tá tendo em relação ao mangá. Mas galera, é fato que eles realmente estão removendo todos os elementos da trama ali que fazem ela ficar mais séria e até mais adulta, eu diria, e puxando bem mais pra esse lado da comédia. E muita gente não sabe disso, mas isso acontece pra caramba lá no Japão. Quando um mangá vai ganhar uma animação lá no Japão, ele é analisado por toda uma equipe, galera, principalmente pela perspectiva do marketing. E aí, feita essa análise, eles definem qual que é a melhor forma de trabalhar esse anime comercialmente. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que por trás de um anime existe toda uma indústria, né galera? É um negócio que movimenta muitos profissionais. Tem o estúdio de animação, o estúdio de gravação, de dublagem, os dubladores, os cantores, tem o pessoal da equipe comercial que vai ficar responsável por negociar os direitos de exibição desse anime, tem o pessoal do jurídico que vai redigir os termos dessa negociação, tem o pessoal do marketing ali que vai ser responsável por promover o anime. E só aí já dá pra vocês terem uma base do tanto de dinheiro que tá envolvido, né? Então, com o objetivo de vender mais, muitas vezes eles alteram vários elementos da história ali. E é justamente isso que causa muito descontentamento entre os fãs ali, na maioria desses casos. Mas a gente não pode só jogar pedra também, né galera? A gente tem que ser sincero aqui e dizer que muitas vezes várias coisas mudam pra melhor também. Então bora lá dar uma olhada nas mudanças que o episódio 7 trouxe em relação ao original. Os relatos do primeiro rei. O episódio 7 do anime já começa com uma coisa interessante que não existe no mangá. Na cena em questão, o Caim tá lendo o diário do primeiro rei e aí a gente acompanha uma narração dele. Apesar de ter sido uma cena bem curtinha, eu acho que foi uma sacada bem legal dos roteiristas porque ela trouxe informações importantes pro contexto geral da história. Em seguida veio uma cena da Silk, da Teles e da Tifana que é puro fanservice pra gente lembrar que dar atenção pra 3 noivas não é lá uma tarefa muito fácil. Coitado, se continuar nesse embalo, eu acho que esse moleque não vai sobreviver à fase da puberdade não. Bom, a fase da puberdade eu não sei, mas a fase adulta eu é que não vou sobreviver se você não se inscrever no canal e não levantar aí a sua mão para deixar aquele like maroto e ajudar a fazer aquela Jinkidama que vai me dar forças para cumprir as metas do YouTube. Mas brincadeiras à parte, galera, eu tenho aprendido coisas novas aqui com o canal todos os dias. E eu tenho o sonho de poder fazer ele crescer, de poder explorar mais coisas divertidas para trazer aqui. Em geral, eu espero poder trazer uma alegria inesperada pro seu dia. E com você me dando só um pouco da sua força aí, eu não tenho dúvida que eu posso tornar isso realidade. A confusão na guilda de aventureiros. A partir dessa parte, as coisas se desenrolam de forma diferente no anime e no mangá. Nessa cena, o Cloud, que é um aventureiro veterano, aparece para intervir quando um grupo de aventureiros começa a partir para cima do Caim lá na guilda. E no anime, depois que eles conversam um pouco, o Cloud convida o Caim para ir beber. E só então é que aparece a Lina, a esposa do Cloud, e ela começa a dar umas porradas no coitado porque ele tá bebendo. O engraçado é que ela usa magia de gelo e ele de fogo, mas ela parece bem mais explosiva do que ele. Só que no mangá não rola nada dessa sketch de comédia de casal e tal. Quando o Cloud chega pra intervir na briga do Caim com os caras lá, a Lina já tá com ele. Então eles não saem pra ir beber e ele não apanha da mulher. Ele com certeza agradece por essa. Ao invés disso, o Cloud leva o Caim lá pro mural de missões e explica pra ele como funciona tudo. A missão de caça aos goblins. Cara, essa parte da missão de caça aos goblins foi totalmente reformulada no anime para que eles pudessem cortar uma certa parte dela aí, que já vocês vão entender o porquê. Bom, a primeira grande diferença aqui é que no anime a Tifana encontra o Caim assim que ele sai da guilda e vai para a missão junto com ele. Basicamente toda a ação que se desenrola a partir do momento em que eles chegam na floresta é diferente no mangá. Inclusive a aparição da Millie e da Nina depois que a batalha já tinha acabado.
No mangá, o Caim vai até o acampamento dos Goblins no meio da floresta e chega bem de fininho. Só que os bichos acabam percebendo a presença dele e partem pro ataque. E agora vocês vão entender o porquê deles terem mudado essa cena. E cara, é uma pena, porque teria sido massa demais ver isso no anime. Sem nem pensar duas vezes, os Goblins vão em massa pra cima dele. Mas o Caim, mó de boa lá, dá uma de Kuririn do Dragon Ball e começa a soltar um monte de Kienzan e fatia os bichos lá que nem presunto daquelas propagandas da Sadia. Kienzan! E aí, depois de tirar as pedras mágicas de dentro deles, o que é claro que também não aparece no mangá, né? Senão aí já ia virar Goblin Slayer o negócio. Ele abre uma vala para enterrar os presuntos, quer dizer, os Goblins. Bom, o que sobrou deles pelo menos. Mas o dia desse moleque ainda estava longe de acabar, e nesse momento um bando de lagartão aparece e cerca o Caim, mas ele só manda um pó de diamante lá pros bichos e aí foi GG. Chegando lá na guilda, o Caim relata pra Letia que derrotou os Goblins e tal. E no mangá, a guilda de aventureiros tem uma regra lá que fala que você tem que levar uma parte do monstro para provar que você derrotou ele e completou a missão. E aí o Caim entrega pra ela um saco cheio de orelhas de Goblins. Não, o detalhe é que o saco não tem nem mancha de sangue, mas beleza, né? Vamos tocar o barco aí. Já no anime não tem nada disso. Eu acho sinceramente que essas partes que tem um pouco mais de violência não fariam o anime ter menos audiência ou algo assim. Mas pelo que deu pra observar até agora, parece que a ideia dos caras é de fato vender esse anime para um público um pouco mais abrangente. A minha preocupação é se isso pode acabar deixando a história meio ruim mais lá pra frente, mas tomara que não. Bom, e aí a gente vai pra parte onde o irmão da Tifana, que é o mestre da guilda, aparece pra resolver a treta do Cedric com o Caim. No anime, essa cena fez muito mais sentido, porque além da Tifana ter participado da ação, ela também vai lá e explica tudo o que aconteceu pro irmão dela antes do Caim voltar pra guilda. Já no mangá, dá a entender que a Tifana tava lá na guilda simplesmente visitando o irmão dela e só veio a calhada ela tá ali bem na hora que a discussão tava rolando. E aí o mestre da guilda só fala que o Caim é um barão, que ele é noivo da irmã dele e fica tudo por isso mesmo. E só por curiosidade, vocês lembram que no vídeo anterior eu falei da cena do mangá em que os deuses comentam que o selo do Aaron vai quebrar em breve, né? Pois é, eu achei que eles iam cortar isso do anime, mas eles colocaram essa cena aqui no episódio 7. O caminho para o exame de admissão. O episódio 8 já começa com o Caim atrasado pro exame e para resolver esse problema ele só se teletransporta lá pra academia e boa. E aliás, a gente nem vê ele aprendendo lá a usar isso, mas beleza. No mangá acontece o contrário, o Caim não tá atrasado, ele tá com tempo de sobra e vai andando até a academia. Só que no caminho ele vai parando várias vezes para ajudar pessoas na rua que estão com algum tipo de problema. Mas no anime isso foi cortado. Ou então eles vão deixar para mostrar isso em algum outro momento, que nem eles fizeram com a cena dos deuses falando sobre o Aaron e tal. A prova de espadas. Nessa parte acontece a prova de esgrima e o Claude se voluntaria para ser o examinador do Caim. E é claro que ele quis recusar, mas não teve jeito. A única diferença dessa parte em relação ao anime, e que na verdade faz bastante diferença se for ver, é que no mangá o Claude usa o espadão de metal dele para lutar com o Caim, que tá usando uma simples espadinha de madeira. Mas no anime os dois usam espadas de madeira na prova. É aquela coisa, né galera, eu acho que colocar um adulto com uma espada de metal e que tem fio lutando contra uma criança com uma espada de madeira não ia ajudar muito na imagem inocente que eles estão vendendo nesse anime, né? A cerimônia de admissão. Um pouco mais pra frente tem aquela cena do discurso do Caim onde o rei aparece para cumprimentar os alunos na cerimônia de admissão. E depois dela é que as coisas mudam um pouco entre o anime e o mangá. No mangá, o Caim vai pra casa dos pais logo após a cerimônia. Aí ele troca uma ideia com eles, recebe uns elogios do pai, e no meio da conversa ele fala pro pai que tem um livro que ele quer ler e pergunta se ele pode pegar emprestado. E o pai dele fala que sim, que não tem problema, que tá de boa. Beleza, aí ele vai pra biblioteca. Só que quando ele abre a porta ele vai parar numa floresta. E depois de andar um pouco ele encontra um cara que rapidamente se move pra trás dele, e ele nem consegue ver. E aí o maluco já invoca uma espada na mão dele e começa a atacar o Caim ao mesmo tempo em que corta todas as árvores que estão em volta. E depois de proteger o Caim de ser atingido por elas, o cara pede desculpas e fala que só estava testando ele e que o deus da criação Zenon contou pra ele tudo sobre o Caim. Já no anime as coisas acontecem bem diferente. Depois da cerimônia, o Caim vai lá pra sala de aula e lá ele bate um papo com a Silk e a Telly sobre os caminhos que eles vão escolher nos estudos deles. E por sinal foi uma adição bem legal que eles fizeram porque deu pra gente ver um pouco do lado fofo da Silk e da Telly.
Em seguida, o trio Parada Dura atacou novamente. Aqueles 3 moleques chatos que encheram o saco do Caim naquela festa começaram a fazer bullying com a coitada da Parma, aquela menininha gato que trabalha na loja do tio. Só que aí o nosso menino de ouro entra na treta pra salvar o dia. Bom, com uma pequena ajudinha da Silk e da Teles pra dar aquela pressão básica nos babacas, né? Aí rola um ciúminho das meninas em relação ao Caim e elas colocam ele de canto pra poder trocar uma ideia com a Parma. E nesse momento o Caim começa a escutar uma voz na mente dele, que convida ele para ir até a biblioteca da escola. E quando ele abre a porta de lá, ele dá de cara com uma casa numa floresta e sem ter tempo de piscar, ele já é teletransportado para dentro da casa, onde um cara misterioso tá lá fazendo um café. Eu não sei se eles vão cortar no anime aquela parte do mangá em que ele ataca o Caim para testar ele, mas eu acho que é possível que isso aconteça nos próximos episódios porque é uma coisa relevante para a história. E aí, vocês já têm uma ideia da verdadeira identidade desse personagem misterioso? Com a introdução dele, a história vai começar a se mover para um arco um pouco mais sombrio, principalmente quando começarem a falar um pouco mais a respeito do passado dele e do Aaron também. A única questão que fica é como eles vão mudar isso no anime, já que eles estão seguindo uma linha claramente mais cômica e mais leve lá. Escreve aí nos comentários se você acha que o anime tá bem do jeito que ele tá ou se você mudaria alguma coisa. E eu vou aproveitar para te lembrar de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também gostam de anime. Assim você vai estar me ajudando pra caramba a fortalecer o canal. E foi um grande prazer ter a sua companhia até aqui. Eu espero que você tenha uma semana incrível e um bom descanso no fim de semana. Um grande abraço e eu espero você no próximo vídeo. Valeu!